Olá, gente, tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade à resolução de questões, na parte 2, tá? Da lista de questões que vocês receberam, tá? Então, hoje nós faremos a correção a partir da 15ª questão, tá? Então, a 15ª questão sobre a tirinha, é correto, então, afirmar que, então, observando aí a tirinha, né? Uma tirinha que explora mais a linguagem não verbal que a linguagem verbal, mas nós sabemos que diante desse gênero textual, ambas as linguagens, né, tanto a verbal como a não verbal, são importantes para o entendimento do texto, né, desse tipo de gênero textual, tirinha, né, então as imagens por si só, tá? Muitas vezes não expressam uma comunicação exata. Então, por isso que na grande maioria das vezes esse gênero textual ele vem, ele traz essa linguagem híbrida, tá? Tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal, tá bom? Então, ambas, como eu falei, tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal são de suma importância, né, para o entendimento textual. Bom, então a letra A diz o seguinte: a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha, né? A linguagem verbal é o elemento principal, não só, né, gente, a linguagem verbal, como eu falei, né? Então aí há uma fusão, há uma união, né, da linguagem verbal e a linguagem não verbal, ambas, como eu falei, importantes para o entendimento do texto. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha? Sim, faz diferença, né? O uso da linguagem verbal, claro que faz diferença, né? Nós sabemos que a linguagem verbal, repetindo, ela junto à linguagem não verbal, claro que vai tornar o texto mais compreensível, né? O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Nós acabamos de tecer esse comentário, né? A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha? Claro que influencia, né? Então, uma sequência linear, uma sequência cronológica dos fatos dentro da narrativa, dentro da história, né? Certamente ela vai influenciar sim na compreensão da tirinha, do texto, do gênero textual. A linguagem não verbal, ela dificulta o entendimento da tirinha? Claro que não, né? A imagem, o desenho, né, é interessante no momento que você analisa, né, o gestual das personagens, né, a forma como as personagens se comportam na imagem. Então, não dificulta, ao contrário, né, facilita o entendimento do gênero da tirinha. Então, resposta correta, letra C, tá? Nós entendemos que o uso simultâneo, né, das linguagens verbal e não verbal, claro que facilita, que colabora para um melhor entendimento do gênero, no caso aí da tirinha. Questão 16, né? Nós temos aí um fragmento do texto de Fernando Pessoa, que diz o seguinte: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Quantas noivas ficaram por casar para que tu fosses nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, esse processo anafórico, né, imbuído aí na palavra nele, nessa contração, né, formada aí pela preposição em mais o pronome reto ele, né, tem como referente no texto. Então, nele, esse termo destacado no texto faz referência a um termo anteriormente citado, ou seja, aí há um processo fórico, né, nesse termo, nessa expressão, porque faz referência a um termo anteriormente citado. E fácil, né, entender, é de fácil entendimento qual é esse termo que a expressão nele faz referência no texto, né? Diz no finalzinho: Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Onde espelhou o céu? No mar, né?
Então, nele faz referência exatamente a mar. Então, faz uma referência anafórica, visto que faz essa referência a um termo anteriormente citado, né? Então, caráter fórico, mais precisamente, um processo anafórico. 17ª questão. O slogan dessa propaganda explora, por meio do emprego do pronome ele. O que é que explora, né? Não uma questão explorada, né? Não é nem uma questão já conhecida, né? Creio que vocês já se depararam com a análise dessa questão. E aí também é uma questão à luz de um texto, de um gênero textual que também trabalha tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, né? E como nós já vimos, a união dessas duas linguagens em alguns gêneros textuais trazem uma referência, uma relevância, vamos dizer assim, para o entendimento do texto, do gênero. Então aí a gente percebe a personagem se apresentando, né, dentro de uma imitação do Papa, e a gente percebe também atrás, né, na parede de fundo, a gente percebe o nome de um produto, tá? E o texto verbal diz o seguinte: é Deus no céu e ele na terra. É Deus no céu e ele na terra. Então, o comando da questão faz referência exatamente no emprego do pronome ele. Então, o slogan dessa propaganda explora, por meio do emprego do pronome ele, algumas das semelhanças entre o trabalho religioso e o ato de limpar a casa, né? Será se é exatamente semelhanças? Algum tipo de semelhança entre o trabalho religioso está um pouco distante, né, do que se propõe exatamente o emprego desse pronome no texto. A dupla referência do pronome, que pode remeter ao Papa e também ao produto, é Deus no céu e ele na terra. Então, a gente percebe no texto a intenção, tá, da personagem aí, quem a personagem aí representa, ao tempo que a gente também percebe o produto em evidência, o produto bombril. Então, evidentemente que o pronome ele sim faz referência, tá, tanto ao Papa quanto ao produto, né? Então, a letra B de bola, tá? Não há descompasso intencional, que diz aí na letra C, tá? Uma ambiguidade que coloca Deus e a palha de aço no mesmo nível de importância, também não, né? Então, a gente não percebe aí essa ambiguidade, mas sim uma referência, né? Na verdade, uma referência mesmo de entendimento, tanto pela imagem como pelo texto verbal, essa referenciação dupla, fazendo exatamente a menção ao Papa e ao produto, né? Bom, então, 18ª questão, examinar as frases. Despedimos bem cedo, então vamos percebendo aí o destaque dos pronomes oblíquos, né, destacados nos verbos, e aí a questão, o comando da questão vai tratar exatamente da colocação desses pronomes, lembrando que os pronomes átomos, eles podem assumir a posição de vir antes do verbo, no meio do verbo ou depois dele, né, gente? Então, nesse caso, despedimos bem cedo, tá? Então, a gente percebe aí exatamente a posição do pronome átono depois do verbo, tá? Que nós vamos chamar de processo enclítico, de pronome enclítico. Então, aí houve o processo da ênclise, né? Nada me preocupa, então a gente percebe aí o pronome me, né, empregado antes do verbo, que a gente pode classificar esse pronome como pronome enclítico, tá? Acontecendo aí o processo da próclise. Em aqui se arruma tudo, né? Então, percebemos também aí o uso do pronome oblíquo antes do verbo, também o processo da próclise. Contei sem magoar-te os ouvidos, tá?
E aí emprega-se exatamente o ti depois do verbo. Mas aí a gente precisa analisar, tá? A posição desses pronomes e se realmente esses pronomes eles estão empregados corretamente, tá? Então aí o comando da questão se propõe exatamente a analisar o erro na colocação desses pronomes, tá? Então, nesse caso aqui, né, em nenhuma delas, evidentemente, porque no item 1, em despedimos-nos bem cedo, como já falei, empregando aí a ênclise, né? Por quê? Porque exatamente não se inicia frases com pronomes oblíquos, tá? Então, nesse caso, a regra exige, né, o uso obrigatório do pronome depois do verbo, tá? Então, eis a justificativa da proposição 1. Na proposição 2, nada me preocupa, então aí emprega-se a próclise de forma correta, tá? Por conta da palavra atrativa, a palavra nada, tá? Então, é o pronome que vai atrair a próclise, a palavra de sentido indefinido, né? Aqui é o advérbio, né? E o advérbio também pode atrair a próclise, então, empregado o se ou pronome oblíquo no seu devido local, na sua devida posição, ou seja, de forma correta. Contei sem magoar-te os ouvidos, então o ti também, tá? Depois do verbo, tá? Sem magoar-te, tá? Da mesma forma a ênclise pela mesma justificativa, tá? De não se iniciar frases com os pronomes oblíquos. Então, nesse caso, gente, e aqui no caso, magoar-te, tá? Também o verbo está no infinitivo, né, gente? Então, 18ª questão, alternativa E, né? Correto, diante da colocação dos pronomes átomos, tá? 19ª questão. Considere o conjunto de frases para responder a questão abaixo. Então, nós temos aí 6 proposições. Então, no primeiro item, nesta granja abatem-se 1000 galinhas diariamente. Então, olha o verbo abater, que é um verbo transitivo direto, tá? Ele está no plural, porque o nome a que se refere galinhas também está no plural, tá? A expressão também plural. Então, o se junto, unido a um verbo transitivo direto, esse se vai ser considerado exatamente como partícula passivadora, tá? Essa partícula passivadora pode vir unido ao verbo transitivo direto, ao verbo bitransitivo, ao verbo transitivo direto e indireto. Então, nesse caso, o se, tá? No item 1, é considerado como uma partícula passivadora, tá? Pedem-se mais verbas. Pedem-se mais verbas. Então, percebam que o verbo também concorda com a expressão plural. Então, o verbo é transitivo direto, seguido da partícula se, que é considerada uma partícula passivadora pelo mesmo motivo, tá? Por vir unida a um verbo transitivo direto. E quando isso acontecer, o verbo, ele tem que concordar com o termo a que se refere. Ou tudo no plural, ou tudo no singular, tá? Diariamente, destroem-se grandes porções das florestas, da floresta amazônica. Tá? Então, nesse caso, destruir aqui também, enquanto o verbo transitivo direto, tá? Partícula se, funcionando como partícula apassivadora, então o verbo também concordando com a expressão plural, tá certo? Cora-se, grita-se, esperneia-se, tá? Vocês vão perceber aí que eu não destaquei, então vou destacar lá na frente o se, tá? Unido aí ao verbo resolver. Então, o verbo resolver também aqui funciona como verbo transitivo direto, tá? Percebam aqui que a partícula se está antes do verbo exatamente pela atração da palavra negativa, tá? Então, empregando-se aqui a próclise, tá? Mas nesse caso,
o se também unido a um verbo transitivo direto, exercendo também essa função de partícula passivadora. No item 5, trabalha-se, tá? Então, foi destacado aqui em trabalha-se o se, unido ao verbo trabalhar. O verbo trabalhar, nesse caso, nesse contexto aqui, é um verbo intransitivo. Então, o se unido a um verbo que não seja transitivo direto ou transitivo direto e indireto, ele não vai funcionar como partícula passivadora, né? Então, nesse caso aqui, a função do se é de índice indeterminante do sujeito. Da mesma forma, no item 6, tá? O se também funcionando como índice de indeterminação do sujeito, por vir unido, exatamente, esse se vir unido a um verbo intransitivo, tá, gente? Então, o comando da questão diz: uma das funções da expressão se é funcionar como partícula passivadora. Em quais frases ela exerce essa função? Então, o se só vai exercer essa função de partícula passivadora exatamente nos itens em que o se une ao verbo transitivo direto, tá? Que é o caso aqui dos itens que nós já comentamos, tá? Então, marquem a alternativa A, tá? Porque o item 1, 2, 3 e 4, tá? Nos verbos aí, respectivamente, abater, né? O verbo pedir, impedem, destruírem, destroem-se e resolver, tá? A gente percebe aí que nesses itens, os verbos todos estão se apresentando como verbos transitivos direto, né? Portanto, o se funcionando como partícula passivadora. Nos itens 5 e 6, o se funciona como índice indeterminante do sujeito, tá bom? Questão 20ª, né? Já passando aí para a formação de palavras, né? Outro conteúdo que nós trabalhamos. Inclusive, gente, nós vamos continuar com essa revisão, tá? Essa revisão ainda durante essa semana, porque vocês vão se submeter a um trabalho avaliativo referente aos conteúdos até então ministrados, tá? Então, nós vamos dar continuidade ainda a essa revisão. É interessante que vocês estejam atentos, tá? A essas revisões para facilitar, então, é uma forma de facilitar o entendimento, de vocês reviverem os conteúdos, tá? Ainda do livro volume 1, volume 2, né, fazendo essa síntese, vamos dizer assim, essa retrospectiva, para que vocês estejam mais preparados para responderem o trabalho vindouro, tá? Então, vamos lá, dando sequência. As palavras entardecer, desprestígio e oneroso são formadas respectivamente por, tá? Então, dá para perceber que a palavra entardecer, unido aqui ao radical, nós percebemos o uso de um prefixo, esse elemento que ele se agrega antes do radical, e também o sufixo, que é o elemento, o morfema, que se agrega depois do radical. Mas são dois afixos que se agregam ao radical simultaneamente, tá, gente? Então, a gente percebe que é uma palavra, tá, que o radical ele tem dependência dos afixos. Retirado o prefixo ou retirado o sufixo, vai haver uma perda de entendimento, de sentido na palavra, tá? Vai haver uma alteração nesse campo semântico, uma perda, vamos dizer assim, desse campo semântico, do sentido da palavra. Então, nesse caso, quando ao radical se unem um prefixo e um sufixo de forma ao mesmo tempo, simultaneamente, então o processo dessa palavra nós chamamos de parassíntese, né? Processo parassintético. Em desprestígio, tá? A gente percebe também o uso aí do prefixo, e oneroso a gente percebe o uso aí do sufixo. Então, respectivamente, nós temos uma palavra derivada por parassíntese, tá? Parassintético, processo parassintético. Em desprestígio, nós temos o uso do des, que é um prefixo, portanto, é uma derivação prefixal ou a prefixação. E oneroso, a gente percebe o uso do sufixo, desse elemento usado depois do radical, que nós chamamos de
sufixação. Então, são 3 palavras formadas pelo processo de derivação, respectivamente para síntese, prefixação e sufixação, tá? 21ª, assinale a análise mórfica incorreta. Então, concordava, o vá, esse elemento destacado é uma desinência de modo temporal? Sim, né? Indica a desinência de modo e de tempo, né? Indica aí o pretérito imperfeito do modo indicativo. Matando, tá? Então, o verbo está no gerúndio, mas é um verbo de primeira pessoa, tá? Matar. Então, o ar, nesse caso, é uma vogal temática? O ar é uma vogal temática de primeira conjugação verbal? Sim, né? Está correto. Deixar, então, o que está destacado, né? Deixa é o radical, tá? É o radical da palavra, não é o radical, né, gente? Aqui a gente percebe que a união do radical com a vogal temática é o tema. Então, a letra C aqui está incorreta, né? Estudar, o R é desinência de infinitivo? Sim, é desinência de infinitivo. E contribuíram, o M é uma desinência de modo temporal? Não, é uma desinência de número pessoal. Então, aqui é uma questão, olha que tem um errozinho aqui, tá? Então, tanto a letra C, tá, gente, como a letra E constituem erro, tá? Então, a letra C aqui, com certeza a minha intenção era destacar até o X, tá? Mas tá em destaque aí, eu não sei se na lista de questões de vocês, se estiver destacado só até o X, então está correta a opção C e vocês marcam como erro a opção E, tá? Se tiver da forma como eu destaquei aqui no meu slide, então a letra C também constitui um erro, porque aí nós temos um tema e não radical, tá? Se tiver da forma como eu destaquei aqui, vocês marquem, tá? Então, letra C e letra E, porque constituem erro nas duas alternativas, tá certo? Então, aí no caso, eu marquei letra E, tá? Mas perceba aqui que a letra C também constitui erro, tá? Bom, então, 22. Na palavra consequência, o acento gráfico se justifica em função de C. Então, aqui já trabalhando a questão de acentuação gráfica. Então, gente, em consequência, né, nós estamos diante de uma palavra paroxítona. E uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Em ditongo crescente, porque o A sempre é vogal. Então, evidentemente que o I junto ao A, o I funciona como semivogal, tá? Então, percebam, aí o timbre é até mais baixo, o valor na posição em que se encontra um valor menor em relação à vogal A. Então, é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, toda paroxítona terminada em ditongo, obrigatoriamente vai receber o acento, né? Nessa condição aqui. Então, nesse caso, é a letra B, tá? Por ser a justificativa da acentuação, por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo, tá? Então, vamos seguir. Questão 23, 23ª. Há erro de acentuação gráfica aí. Então, nós temos aí em destaque, tá? Em destaque tá a palavra repórter, na letra A. Repórter, tá? É uma paroxítona terminada em R, portanto, deve receber acento. República, né? Uma proparoxítona, toda proparoxítona deve ser acentuada. E órfão, uma paroxítona terminada em AN, tá? Que também deve ser acentuada. Então, na letra A, todas as palavras acentuadas estão corretas. Na letra B, nós temos você, tá? Que é uma oxítona terminada em E, portanto, deve receber acento. Nós temos o pôde, tá? Não está destacado, mas também deve levar em consideração que aqui é o acento diferencial, tá? Para diferenciar exatamente a forma verbal do presente para o passado, tá? Correto também. Água é uma paroxítona terminada em ditongo, então deve também ser acentuado. E através também nós estamos aqui diante da oxítona também com a terminação que recebe acento, tá? Então, não falei do não porque o tio não é acento gráfico, tá? O tio é apenas um acento de nasalização. Então, na letra C nós
Temos aí ônibus também, que é uma proparoxítona, que deve receber acento. Lei é uma monossílaba tônica terminada em E, que também deve ser acentuada. E retém, né? Percebam aí no contexto que retém faz referência a termos plurais, tá? Então, portanto, é um verbo que também está na terceira pessoa do plural, que deve receber o acento circunflexo, né? Na letra D, o porquê, então percebam aí que porquê, né? Houve a conversão, na verdade, dessa palavra porquê, de conjunção passa a um substantivo por vir antecedida por um artigo, por um determinante. Então, nesse caso, nessa condição, o porquê ele deve ser acentuado, né? Tá? Em desistência, nós temos aí uma paroxítona terminada em ditongo, então deve também ser uma palavra acentuada. Vou, tá? Não recebe mais acento, o grupo o não recebe mais acento, então a letra D também é a alternativa correta. E a letra E nós temos só, que deve ser acentuada por ser uma monossílaba tônica terminada em O, mas para, tá? Pelo novo acordo ortográfico, tá? Com a mudança da ortografia oficial, não se acentua mais, tá, gente? Então, há erro exatamente aqui na letra E. A letra E constitui erro, tá? Então, a palavra para não se acentua mais, tá? Então, professora, então como é que eu vou fazer a diferença entre a preposição para e o verbo parar? Então, é o contexto, tá, gente? É o contexto. Então, a meninada só para na hora de dormir. Então, aqui você percebe o uso de um verbo, mas que deve ser sem acento, tá? Que é uma palavra que vai ser diferenciada da preposição no contexto textual, tá bom? Seguindo, observe os encontros vocálicos e os dígrafos e assinale a única afirmativa incorreta. A única incorreta, tá? A palavra dicente tem dígrafo consonantal e um dígrafo vocálico. Então, em dicente nós temos um dígrafo consonantal e tem dígrafo vocálico, sim. Em entrâneas tem um dígrafo vocálico e um dígrafo consonantal, tem dígrafo vocálico e tem dígrafo consonantal, o NH. A palavra também tem dois dígrafos vocálicos. Olha, vamos analisar aqui a palavra também. Então, em também nós temos um dígrafo vocálico, o AM, mas o EM não é dígrafo vocálico. O EM gera aqui um encontro vocálico e não dígrafo vocálico. Então, EM aqui constitui um ditongo, porque o M constitui som, tá? Na pronúncia de também se percebe o som de M em som de I, com o som de I. Então, esse M final termina aqui por conta do som I, gera um ditongo, tá, gente? Então, há erro porque a palavra também não tem dois dígrafos vocálicos, tá? A palavra, vamos continuar analisando. A palavra tranquilo tem um dígrafo vocálico e não apresenta dígrafo consonantal. Tem dígrafo vocálico, tá? E não apresenta dígrafo consonantal, tá certo? Porque o QU aqui, o U ele é pronunciado, então o QU não constitui dígrafo. A palavra borracha tem dois dígrafos consonantais, tem o RR e tem o CH, tá? Então, a palavra também aí constitui erro, exatamente porque não tem dois dígrafos vocálicos, tá certo? 25ª questão, tá? É a última questão e eu elaborei aí umas questões de desafios mais adiante para que a gente possa também questionar. Então, o fragmento textual aí do Lima Barreto diz o seguinte: o ministro vinha absorvido e tangido por uma chusma de sentimentos atinentes a si mesmo, que quase lhe faltava a um tempo na consciência, orgulho, força, valor, satisfação própria, etc. Não havia um negativo, não havia nele uma dúvida, todo ele estava embriagado de certeza de seu valor intrínseco, das suas qualidades extraordinárias e excepcionais de condutor dos povos, a respeitosa atitude de todos e a deferência universal que o cercava, reafirmadas tão eloquentemente naquele banquete. Então, no texto, há o destaque aí da palavra deferência, tá? O comando do texto, do comando da questão diz:
Na frase, a respeitosa atitude de todos e a deferência universal que o cercava. Então, destacada a palavra deferência, a palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido original por, ou seja, aqui a questão trabalha o sentido semântico, tá? O campo semântico da gramática, ou seja, qual é o significado da palavra deferência? Qual é a palavra que pode substituir essa palavra deferência, tá? Em contexto, tá? Sem causar prejuízo ao sentido original da palavra. É defesa, é consideração, é distância, é discriminação, é constrição. Então, no momento da dúvida, tá? Momento em que você não pode recorrer ao dicionário, então você deve ler o texto uma vez, 2 vezes, até 3 vezes, para um melhor entendimento, tá? Desta palavra dentro do texto, tá? No próprio contexto, para você estabelecer uma semelhança, tá? As palavras que as alternativas lhe indicam, tá? Então, nesse caso, consideração, porque deferência, a gente percebe-se no texto que a palavra deferência tem esse mesmo sentido, gente, de consideração, de atenção, de respeito, tá? Então, deferência, tá? Tem esse mesmo sentido de consideração. Então, das alternativas, a palavra consideração é exatamente a palavra que pode substituir deferência sem exatamente alterar o sentido, sem prejuízo de sentido da palavra original, tá? E aí vamos encerrar com essas questões desafios, né? 2 itens aí que eu elaborei dessas questões, aqui explorando os aspectos fonéticos. Uma das palavras abaixo apresenta X com som de S, qual? Então, nós temos aqui 60º, depende como vocês pronunciaram, tá? É inexorável, tá, gente? Não é inexorável, é inexorável. Sintaxe, tá? Aqui também há um tabu, né? Eu percebo muita dificuldade na pronúncia dessa palavra, que muitos pronunciam sintaxe, tá? Mas a pronúncia correta é sintaxe, tórax e exorcizar. Então, nós percebemos aqui que a palavra sintaxe traz sim o X, traz som de S, tá? Então, é exatamente a letra C, tá? A letra A, som de KS, a letra B, som de Z, a letra D, KS e a letra E, som de Z. Então, o X com som de S é exatamente na letra C, sintaxe. E aí nós já vamos percebendo que uma letra pode constituir mais de um fonema, tá? Pode apresentar mais de um fonema. Uma das palavras abaixo apresenta dífono. O dífono é o processo representado pelo X quando o X tem som de KS, quando o X apresenta 2 fonemas, tá, gente? Que no caso aqui, tá, a palavra tórax, né? Nós já pronunciamos inexorável, sintaxe, exorcizar. Então, tórax é a única palavra aí, tá? Que traz o som, apresenta o X com som de KS. Tá bom, gente? Então, por hoje é só, tá? Aguardem as próximas aulas, nós vamos dar continuidade também às revisões, tá? Para que vocês possam fazer com mais comodidade, com mais preparação, o trabalho avaliativo que vocês vão receber nessa próxima semana. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.